Bom, dando sequência às nossas aulas de Zoologia 3, hoje falaremos então, continuaremos falando, na verdade, das características da morfologia externa dos animais que pertencem então ao grande filo artrópode. Como a gente observou na primeira aula, é um grupo de animais extremamente diversos, é o filo com maior diversidade de espécies do planeta e dentre as novidades evolutivas desse grupo, nós podemos então destacar a presença de uma cutícula, que é o exoesqueleto de quitina, que recobre todo o corpo, que é encontrado em todos os artrópodos. Além disso, esses animais apresentam apêndices multiarticulados por segmento corpóreo. E esses apêndices multiarticulados, eles são muitas vezes diferentes morfologicamente, dependendo da região corpórea. Então, com isso, os apêndices acabam exercendo funções distintas. Quando a gente observa, por exemplo, os apêndices da cabeça, do tórax ou do abdômen, por exemplo. Além disso, os artrópodos também apresentam a muda, ou equidise, que é a troca do exoesqueleto que permite o crescimento. E além disso, também alguns artrópodos necessitam sofrer a muda para poderem se reproduzir e outros para poderem sofrerem as mudanças corpóreas, como por exemplo a gente observa nos insetos que apresentam desenvolvimento holometálico. Aqui nós temos então a imagem de uma cigarra, essa imagem inferior, mostrando então aqui na direita a cigarra e à esquerda aqui a equidise ou muda. Bom, os artrópodos, eles têm muitas características semelhantes aos anelídeos. Eles são considerados, então, grupos irmãos, Bom, ambos têm uma segmentação externa marcante, o que a gente chama de metameria, que é o que a gente observa, então, nessas duas imagens aqui, tanto de um artrópodo quanto de um anelídeo. Ambos, então, têm o corpo metamérico. Além disso, ambos têm disposição segmentar da musculatura, um par de apêndices por segmento, só que nos artrópodos esses apêndices são articulados. Além disso, ambos têm um cordão nervoso ventral com gânglios dispostos metamerizadamente, ou seja, um par de gânglios por segmento corpóreo. E além desses gânglios que estão distribuídos ao longo do corpo, ao longo dos segmentos corpóreos, nós temos um gânglio cerebral dorsal, que seria então um cérebro, que atua então como um sistema nervoso central. Além disso, ambos apresentam uma clivagem espiral, pelo menos essa clivagem espiral ela é observada em alguns artrópodos. Então, como a gente observa, os artrópodos e anelídeos então apresentam de uma maneira geral essas 5 características em comum. No entanto, não se sabe se os artrópodos surgiram dos anelídeos ou se ambos surgiram de um ancestral comum. Então, existem ainda muitas dúvidas com relação à evolução desses dois grupos de animais, os anelídeos e os artrópodos. Lembrando que dentro da escala evolutiva, os anelídeos foram os primeiros animais a apresentarem uma segmentação corpórea. Já nos artrópodos, eles têm o corpo segmentado, só que nos artrópodos ocorreu o que a gente chama de tagmatização, ou seja, fusão de alguns segmentos corpóreos para a formação de tagmas distintos, por exemplo, cabeça, o tórax e o abdômen. Essas três regiões são chamadas então de tagmas. A cabeça, tórax e abdômen, por exemplo, é a tagmose encontrada nos insetos, que são os artrópodos mais diversos em relação aos demais. Os artrópodos, além de apresentarem algumas semelhanças em relação aos anelídeos, eles diferem com relação a algumas características. Quais são estas? Os artrópodos eles têm um número fixo de segmentos corpóreos, coisa que não é observada nos anelídeos. Geralmente com septos segmentares internos, então a segmentação ela também é evidente internamente.
Como eu já falei, os artrópodos eles têm uma diferenciação do corpo em distintas partes, o que a gente chama de tagmose. Então, essa tagmose é pronunciada, ela é bem evidente, porque a gente observa, então, regiões distintas ao longo do corpo dos diferentes subfilos de artrópodos. Os artrópodos, eles têm uma cavidade celomática reduzida, e essa cavidade celomática reduzida, ela é a principal cavidade do corpo e ela funciona como uma hemocele, então ela vai ter aí função circulatória também. Tá? O sistema circulatório dos artrópodos é do tipo aberto, depois eu vou falar isso numa aula posterior. Eles têm estruturas especiais para trocas gasosas, brânquias nos artrópodos aquáticos, traqueias ou pulmões foliáceos naqueles artrópodos que têm hábito de vida terrestre. Lembrando que nos anelídeos a respiração ela ocorria basicamente pela superfície corpórea, através do tegumento. Né? Alguns anelídeos desenvolveram brânquias, né, a partir, por exemplo, de modificações dos parapódios, como a gente observa então nos poliquetos. Bom, os artrópodos eles têm óleos compostos, então formados por diversas unidades que são chamadas de omatídeos, tá? E além disso, eles têm outros órgãos sensoriais bem desenvolvidos. Né? Um exemplo de órgão sensorial encontrado em boa parte dos artrópodos são as antenas. Além disso, os artrópodos diferem dos anelídeos pelo fato de apresentar, então, um exoesqueleto quitinoso, apêndices articulados e uma outra característica distintiva dos artrópodos em relação aos anelídeos é a ausência de cílios nos artrópodos. Então, aqui uma imagem de um artrópodo aqui, um aracnídeo. Bom, vamos falar então um pouquinho da morfologia externa dos artrópodos. Iniciando então com a região anterior, que é a cabeça, que é a região responsável pela recepção sensorial, ou seja, é a região onde o animal sente o ambiente, é a região também corpórea onde o animal captura o seu alimento e também faz a integração neural. Tá? Essa região anterior responsável pela recepção sensorial, alimentação e integração neural são fortes tendências evolutivas dentro dos artrópodos. Né? Então, órgãos sensoriais bem desenvolvidos na região anterior. Tá? Geralmente, a cabeça é formada pela fusão de 5 a 6 segmentos, isso vai variar de subfilo para subfilo. A boca pode ser ventral, né, voltada para baixo, pode ser lateral ou mais dorsal. Geralmente, na cabeça há um par de olhos compostos laterais, que podem ser sésseis, né, bem próximos ao corpo, ou apresentarem uma haste, né, o que a gente chama de pedúnculo, como por exemplo em algumas espécies de caranguejos. E além disso, além de olhos compostos, eles podem ter de 1 a vários ocelos medianos simples. Lembrando que ocelos são órgãos sensoriais que não formam imagens, mas eles têm a capacidade de detectar a intensidade e a direção, né, da fonte luminosa. Os apêndices da cabeça, eles vão variar de acordo com os taxons. Né? Alguns artrópodos, que a gente chama de mandibulados, como o próprio nome diz, eles vão ter apêndices chamados de mandíbulas. Tá? Dentro desses mandibulados, nós temos os insetos, os crustáceos e os miriápodos. Na cabeça, eles têm antenas, mandíbulas, maxilas, maxílulas, labro e em alguns artrópodos, como por exemplo, somente nos crustáceos, eles vão ter um segundo par de antenas. Tá? Então, os crustáceos são os únicos artrópodos a apresentarem 2 pares de antenas. Aqui nesse outro grupo nós temos os artrópodos chamados de quelicerados, representados então pelos aracnídeos. Esses quelicerados, então, eles não vão ter antenas, não têm mandíbulas, não têm maxilas. O que eles vão ter na região da cabeça? As quelíceras e os pedipalpos, tá? Quelíceras e pedipalpos utilizados, então, para captura
do alimento, tá? E manipulação também do alimento. Aqui mostrando então, né, a cabeça de alguns representantes de artrópodos. Nós temos aqui então a cabeça de um inseto aqui superior, com os 2 olhos compostos aqui na lateral, e na região central aqui nós temos 3 ocelos, que nos insetos eles acabam tendo, né, a configuração de um triângulo. E além disso, na cabeça nós observamos então diversos apêndices bucais aqui formando, né, a cavidade bucal, como por exemplo as mandíbulas, as maxilas, o lábio, enfim. E além disso, no caso dos insetos, um par de antenas. Aqui é uma antena de uma mariposa, então a mariposa com uma antena bem diferenciada, bem desenvolvida. São animais com hábitos noturnos, então a visão deles não é boa. Eles utilizam então especialmente as antenas como os principais órgãos sensoriais. Aqui mostrando então a cabeça de um estomatópoda, que é um crustáceo, só para vocês terem uma ideia então de um olho pedunculado. Aqui nós temos aqui no meu cursor o pedúnculo e bem na extremidade aqui o olho, então um olho pedunculado. E aqui um caranguejo com um olho séssil, o olho então bem rente, né, ao corpo. E aqui nessas imagens inferiores nós temos 2 espécies de aranhas mostrando então os olhos. Então são diversos olhos, como a gente vai depois observar lá quando a gente for tratar dos aracnídeos. Mas de uma maneira geral as aranhas apresentam 8 olhos, não apresentam antenas e não apresentam mandíbulas. Tá? Então os principais órgãos sensoriais das aranhas na cabeça são os olhos. Bom, o segundo tagma característico, né, e encontrado em boa parte dos artrópodes é o tórax. Geralmente, o número de segmentos que formam esse tagma é variável. Nós temos 3 segmentos nos insetos, 4 segmentos nos aracnídeos e 5 segmentos nos crustáceos decápodos. Tá? O número de segmentos que formam o tórax nos crustáceos ele varia muito, porque os crustáceos são considerados, né, os artrópodos, os animais mais diversos do planeta. Então, dentro desse subfilo, nós temos diferentes formas, e essa diversidade de formas se deve-se especialmente à diversidade de formas dos apêndices. Mas os crustáceos decápodos, que são os crustáceos mais conhecidos pelos seres humanos, né, que incluem os camarões, as lagostas, os caranguejos, eles apresentam 5 segmentos formando o tórax. Dentre os apêndices torácicos, nós temos asas, que estão presentes somente nos insetos, 1 ou 2 pares, né? Geralmente são 2 pares nos insetos. Patas, na verdade, aqui esse termo patas, alguns biólogos não gostam de utilizar o termo patas, e sim pernas. Eu geralmente utilizo apêndices locomotores. Tá? Esses apêndices locomotores, essas patas, essas pernas, elas variam de acordo com a função que realiza. Tá? Então, aqui mostrando as asas de uma borboleta e aqui as pernas, por exemplo, locomotoras de uma aranha. E aqui nós temos, né, então, no tórax aqui, os apêndices torácicos da aranha e aqui nós temos os apêndices torácicos de um camarão. Além, né, de asas e pernas, nós temos os maxilípodos, que são apêndices muitas vezes, eles são do tórax, mas eles acabam se voltando para a boca e acabam auxiliando na captura e manuseio do alimento em alguns crustáceos. Então, os crustáceos, eles têm esses apêndices no tórax que se voltam para a região da cabeça e passam a ter uma função aí na alimentação. Além disso, nós observamos, por exemplo, nos crustáceos, os quelíptos, né, que são as patas, os apêndices, com formato de pinça, que é usado então para agarrar as presas, bem característico então de camarões, de caranguejos,
certo? Aqui nessa imagem, então, nós temos os maxilípodos, que geralmente podem ser de 1 a 3 pares, então são apêndices torácicos, mas que se voltam para a região da boca, assumindo uma função na alimentação. E o quelípodo, que é uma perna, né, um apêndice em formato de pinça, que é usado então para a captura de alimento. No caso dos machos, os quelípodos podem ser usados também para segurar a fêmea durante a cópula e também pode ser usado como defesa. Os cirros são os apêndices torácicos encontrados em crustáceos chamados de cirripédios. Tá? São apêndices que são adaptados à filtração, porque, como vocês podem observar aqui nessa imagem da direita, os crustáceos cirripédios, eles são sésseis, eles vivem fixos no substrato. E eles apresentam, então, os apêndices torácicos modificados em cirros para colocá-los em contato com a superfície da água e dali filtrar o seu alimento. Então, os cirros também são exemplos de apêndices torácicos. Aqui nós temos, então, um exemplo, né, mostrando os apêndices, né, aqui as asas e as pernas locomotoras de uma libélula. Aqui nós temos as pernas locomotoras e o pé de palpo de um escorpião. E aqui mostrando, então, né, as pernas locomotoras e os 2 pares de asas de um inseto, aqui representado, então, por um besouro, né, da ordem, então, Coleóptera. O abdômen, ele já tem um número variável de segmentos nos diferentes grupos de artrópodes. Então, geralmente, é o tagma, é a região corpórea com maior variação no número de segmentos. Tá? Geralmente, no abdômen estão localizadas as aberturas respiratórias, né, as aberturas das traqueias, por exemplo, dos pulmões foliáceos, e também, às vezes, no abdômen, em alguns crustáceos, podem estar localizadas as brânquias. Mas nos crustáceos, as brânquias surgem como modificações dos apêndices do tórax, nos crustáceos. Com algumas exceções, né, as brânquias surgem no abdômen, nos crustáceos. Mas nos demais artrópodos, geralmente as aberturas respiratórias estão nesse trato, no abdômen. E lá no último segmento do abdômen nós temos o ânus. Exemplos de apêndices abdominais nós temos patas ambulatoriais, que são, né, pernas ou patas locomotoras. Alguns apresentam patas natatórias, que servem à proteção de ovos nas fêmeas, como por exemplo a gente observa em alguns crustáceos. Nós temos as fiandeiras, que são encontradas aqui na porção final aqui do abdômen das aranhas, que é por onde é extruído, né, colocado para fora o fio da seda em aranhas, e esse fio da seda sendo utilizado para diversos fins, dentre eles a confecção da teia. Tá? E além desses apêndices, os escorpiões, por exemplo, têm apêndices abdominais que são chamados de pentes. Tá? Aqui eu tenho uma imagem mostrando então a disposição dos pentes no abdômen de um escorpião. E esses pentes, eles têm função sensitiva e quimiorreceptora nos escorpiões. Outros apêndices abdominais, nós temos então o ovipositor, que é a fusão de apêndices abdominais terminais, que vão adiar o gonóporo em alguns insetos. Então é usado para deposição dos ovos no ambiente, né, colocar os ovos na natureza. A furca, que são apêndices terminais do abdômen, geralmente táteis em alguns insetos, e também ele pode ser usado para defesa. Os gonopódios, que são patas auxiliares a transferências de espermatozoides em crustáceos, então apêndices do abdômen nos crustáceos adaptados para transferências de espermatozoides, como por exemplo os gonopódios. E os urópodos, que são patas que ladeiam o ânus e geralmente formam um leque caudal em crustáceos decápodo, como por exemplo os camarões e a lagosta. Então aquele leque, aquela cauda que a gente observa nos camarões e nas lagostas são apêndices chamados de urópodos. Então vocês veem que dentro, né, dos artrópodos, aqui
a gente está mostrando de uma maneira resumida quais são os principais apêndices que a gente observa na cabeça, no tórax e no abdômen, nos artrópodos em geral. Mas depois, quando a gente for estudar cada subfilo de artrópodo separadamente, a gente vai mostrar um pouquinho em maiores detalhes cada um desses apêndices observados nos tagmas dos artrópodos. Aqui nós temos então um inseto mostrando o ovipositor, né, que é usado então para depositar o ovo no ambiente. Então, o ovipositor encontrado nas fêmeas. E aqui mostrando para vocês então uma imagem de um crustáceo, né, um lagostim, mostrando então apêndices natatórios aqui no abdômen. Tá? Esses apêndices natatórios eles podem ser usados em alguns crustáceos, nas fêmeas, para a incubação dos ovos. Então as fêmeas elas vão ter uma fecundação interna, mas elas colocam os ovos e esses ovos ficam fixos a esses apêndices abdominais durante o período embrionário. E na porção final aqui, o leque caudal sendo formado, então, pelos urópodos e o telson, que é a porção final do corpo dos crustáceos, certo? Então, mostrando aqui para vocês, então, exemplos de apêndices abdominais, tá? Os apêndices, pessoal, então, como eu já falei, eles são articulados e esses apêndices, então, permitem que os artrópodos se movam rapidamente. Nos artrópodos, os músculos são integrados aos movimentos dos artrópodos e a sua inserção se dá no exoesqueleto, o que funciona como um sistema de alavanca. Tá? No caso dos vertebrados, né, os músculos eles se fixam aos ossos, né, ao esqueleto interno. E no caso dos artrópodos, os músculos eles se inserem diretamente no exoesqueleto, funcionando então como um sistema de alavanca e dando uma maior agilidade para estes animais, certo? Bom, o número, a forma e a localização dos apêndices variam muito entre os subfilos, classes e ordens, por exemplo, né, de artrópodos. Né? Nós temos aqui, por exemplo, apêndices da cabeça, como a gente mostrou, eles vão ser diferentes morfologicamente dos apêndices que ocorrem no tórax e estes muitas vezes diferentes também do abdômen. Tá? Mostrando aqui para vocês então os apêndices, por exemplo, de um gafanhoto, o apêndice de um quelicerado, que é um caso aqui representado por uma aranha, e aqui o apêndice de um camarão, né, que é um crustáceo. Os apêndices segmentares pares e articulados é uma autapomorfia de artrópode. Tá? Um apêndice ele é formado por uma série linear de artículos. Então, o apêndice é formado por diversos artículos. Um artículo nada mais é do que um cilindro de exoesqueleto endurecido que se articula por uma cutícula, né, por um exoesqueleto flexível, ao corpo ou a outro artículo. Tá? E músculos flexores e extensores inserem-se nestes artículos, constituindo então com isso um apêndice articulado dos artrópodes. Aqui mostrando então para vocês um esquema, mostrando então um apêndice articulado e aqui os músculos, né, como a gente falou, os flexores e além disso tem músculos extensores. Bom, a diversidade de formas de artículos é uma das razões para o sucesso dos artrópodes. De uma maneira geral, os artrópodes apresentam apêndices unirremes, ou seja, apêndices formados por um único ramo. Tá? Aqui um exemplo de apêndice unirreme, então nós temos formado então por diversos artículos. Quais são esses artículos? A coxa, a base, o ísquio, o mero, o carpo, o própodo e o dátil. Então,
cada artículo recebe uma denominação diferente. Tá? E essas denominações, elas são importantes quando a gente vai fazer, por exemplo, a descrição de uma espécie, né, de animal, e muitas vezes a diferenciação, né, dos táxons se dá com relação à diferenciação, às diferenciações morfológicas que a gente observa nos apêndices. Então, por isso é muito importante esses apêndices, os artículos que constituem esses apêndices, receberem denominações próprias, certo? Esses apêndices uniremes, então, característicos da maioria dos artrópodos. No entanto, os crustáceos e os trilobita, que são artrópodos fósseis, eles apresentam apêndices birremes, ou seja, formado por 2 ramos. Eles têm, então, um protopodito, que é o que faz a fixação desse apêndice ao corpo. Esse protopodito ele é formado por uma coxa e por uma base. Então, coxa e base formam esse protopodito, e do protopodito partem então os 2 ramos. O exopodito, que é um apêndice externo, e o endopodito, que é um apêndice interno. Nessa imagem aqui, onde eu estou com o cursor, vocês podem observar então, né, o exopodito voltado para fora e o endopodito voltado para a região interna, né, mais para dentro do corpo de um crustáceo. Tá? Boa parte dos crustáceos, eles perderam um dos ramos desses apêndices, tá? Mas evolutivamente todos os crustáceos apresentavam apêndices birremes e em algum momento, né, do processo evolutivo, alguns apêndices de algumas regiões eles acabam perdendo um desses ramos, tá? Como a gente vai observar quando a gente for estudar o subfilo crustáceo. Tá? Os artículos dos apêndices eles podem ser perdidos ou até mesmo subdivididos em 2 ou mais unidades. Por exemplo, o apêndice anteriforme e o tarso em insetos. Tá? Então, aqui nós temos uma antena de um inseto, tá? Sendo então constituída por diversos artículos, e esses artículos acabam então às vezes subdividindo-se em mais unidades. E aqui mostrando para vocês que o tarso, por exemplo, de um inseto, ele pode se subdividir em diversas subunidades, tá? Então aqui o tarso subdividido. Era isso que eu tinha para colocar para vocês, e depois a gente vai seguir então falando um pouquinho da parede do corpo, dos artrópodos e também do processo de muda numa aula seguinte.